Bom dia, amados. A paz do Senhor. Quero trazer nesse dia de hoje, 24 de julho de 2020, uma reflexão com os irmãos que Deus tem falado ao meu coração. Encontra-se em Mateus 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontre. Amém? O Senhor tem falado comigo sobre essa passagem, onde Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aqui Jesus se coloca, sendo ele o caminho, como um caminho estreito. E quando nós nascemos, nós dizemos que nós começamos a nossa caminhada da vida. Quando o nenê chega, a primeira influência que ele recebe são dos pais, a alimentação, os ensinos, diretamente dos pais e dos irmãos, que compõem a sua família. Depois, à medida que nós vamos crescendo, nós começamos a receber direcionamentos, né? Nossos pais nos ensinam a caminhar, por onde andar, onde pisar, que não venhamos a correr perigo. Depois nós continuamos crescendo, e aí nós já temos maturidade para receber conselhos. Continuam os conselhos dos nossos pais, avós, padrinhos, tios, e aí já entram também, com certeza, os pastores, né? Nossos líderes, líderes da escola bíblica, líderes de jovens, de adolescentes, isto quando lhe é mostrado o caminho de Cristo. Mas cada pai, em cada lar, mostra o caminho que ele conhece. E assim, aqui nós estamos lendo na Bíblia o caminho de Jesus Cristo. E Jesus Cristo nos dá um conselho, que nós devemos entrar pela porta estreita. E aí eu me parei a pensar, por que um caminho de justiça, um caminho de vida, um caminho de prosperidade em todas as áreas, que aqui nós não estamos falando de prosperidade financeira, mas automaticamente ela é recorrente das nossas decisões com Cristo. Fidelidade a Cristo traz prosperidade em todas as áreas, inclusive na financeira. Mas aí Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quem quer andar neste caminho, que sou eu, através de mim, que vai ao Pai, ou melhor, através de mim, vem ao Pai, né? Eu sou um caminho estreito. Isso tocou meu coração. E eu fiquei perguntando para mim mesma, por que um caminho que é o melhor para o ser humano, Jesus tratou como caminho estreito, como porta estreita, aconselhando a nós entrar por ele, que é através de uma porta estreita. E aí o Senhor falou ao meu coração: continuando na nossa caminhada da vida, vamos ter que tomar, a partir de uma certa idade, decisões aos cursos que vamos ter que fazer, às profissões que vamos escolher, aquilo que mais nos agrada. Depois, nós vamos escolher o nosso lazer, né? Nós vamos escolher o namoro, o casamento, onde morar, o que fazer. E aí Jesus nos aconselha: quem quer ter vida, entre pela porta estreita. E vendo todas essas influências que nós vivemos desde o nosso nascimento, por que Jesus diz que ele é o caminho estreito? Porque quando você toma uma decisão neste caminho por Cristo,
Só entra você e Deus. Você e Jesus Cristo. Você aceita o plano de salvação de Deus através do seu Filho Jesus Cristo. E nesse caminho, você não vai poder andar e quando chegar lá no final dele, dizer assim, eu estou assim porque eu carreguei comigo a influência do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, dos meus amigos, dos profissionais que me prepararam. Se você entrar para o caminho de Cristo, as decisões deverão ser somente suas. Porque no caminho de Deus, no caminho de Jesus Cristo, é um caminho que só cabe, por isso ele é estreito, só cabe justiça, amor, paz, esperança, tudo que é vindo de Deus. E você, quando decide entrar por esse caminho, você decide abandonar todas as influências anteriores que você sofreu, se elas não condizem com o estreitamento do caminho de Cristo. E aí você passa a andar com Cristo. Você não poderá estar com um pé fora do caminho e um pé dentro do caminho, porque senão, quando você chegar no final dessa caminhada, você não estará de frente para a porta estreita, que conduz à vida eterna. Não, você dará no marco da porta. Então, por isso Jesus disse, o caminho é estreito, só cabe você. Por isso Jesus fala que quando ele vier buscar a sua igreja, se estiver 2 no campo trabalhando, um será levado e o outro deixado, se ele não estiver preparado. Na cama, um casal, né, que nós costumamos dizer que somos um com o nosso cônjuge. Não, se os 2 não estiverem preparados, um será levado e o outro será deixado. Por isso, nessa manhã eu te convido a nos examinarmos. O que eu tenho trazido comigo, que bagagem é essa que eu estou levando neste caminho que é estreito, que na entrada vai trancar a minha passagem. Sabe aquelas mochilas que a gente põe uma em cada braço e que quando chega na porta tranca? Exatamente. Noutra parte, Jesus nos fala, se você descobre que o teu olho está te fazendo pecar, se você descobre que o teu pé está te fazendo tropeçar neste caminho, arranca fora, porque mais vale você entrar no céu sem a perna, sem os olhos, do que com todo o seu corpo ser jogado no inferno. Por isso, amados, vamos nos examinar. O que tem feito, que influência, que bagagem você tem trazido ou você tem saído fora, que tem alargado o seu caminho? Que influência? Hoje é tempo, ainda é tempo de nos examinarmos. Primeiro passo, examinarmos-nos. Depois de detectado o mal, expelir da nossa vida, tirar, rejeitar. É tempo de análise. O Senhor nos colocou nesse tempo, um tempo de intimidade, um tempo de caminho estreito. Infelizmente, muitos nesse tempo de luta, de dificuldade, não têm conseguido estreitar o seu caminho. Pelo contrário, têm saído do caminho estreito e alargado o seu caminho, colocando culpa na situação, culpa na escassez, culpa na dificuldade. Mas saiba, amado, quanto mais difícil a situação, mais Jesus Cristo, o Espírito Santo, vai ter oportunidade de se manifestar na sua vida. Você pode ver que em todas as vezes que Jesus se manifestou, que os profetas fizeram milagres através do poder de Deus, foi na escassez, foi na dificuldade. Porque neste caminho estreito, ele não compõe coisas mundanas, mas ele compõe multiplicação, ele compõe amor, ele compõe firmeza. Neste caminho estreito, as coisas que nós precisamos praticar são os frutos do Espírito. E aí o Senhor vai se agradar da tua posição e vai te alcançar aquilo que tu precisa.
Espere no sobrenatural de Deus, não desista. O sobrenatural de Deus é lindo, é maravilhoso, é muito maior do que nós podemos esperar. O Senhor sempre supera as nossas expectativas. Nós temos vivido essa experiência e eu posso falar para você, querido. Não desista, tá difícil? É tempo de semear. E a palavra de Deus diz que aqueles que semeiam com lágrimas voltarão com seus molhos cantando. E é nessa esperança que eu te convido nessa manhã. Te examina. Vê se alguma coisinha não está fazendo que você alargue o seu caminho. O Senhor nos deixa uma proposta no Evangelho de nós alargarmos as nossas tendas, isto é, atingirmos o lado de fora, mas não passarmos para o lado de fora. Os irmãos estão entendendo? Nós temos que contagiar os de fora, não trazer algo de fora que venha alargar o nosso caminho, que venha nos impedir de nós entrarmos pela porta que é Jesus Cristo. Andar pelo caminho verdadeiro que é Jesus Cristo. E ele diz, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Sabe, amados, quando você fala do Evangelho e as pessoas não aceitam, é porque é mais fácil o caminho largo. Mas se você for analisar o caminho de morte, o caminho de destruição, o caminho de dependência química, isso é triste. E é visto pelo mundo como caminho largo. É visto pelo mundo como caminho fácil, um caminho que no primeiro momento pode trazer uma alegria, mas a 2 passos é uma prisão eterna. Mas a porta que Jesus nos oferece é uma porta estreita, mas que quando nós começamos a andar por ela, nós vemos que não há outro caminho, não há outra solução para nós, a não ser andar com Cristo, num caminho de justiça, num caminho de paz, num caminho sem mentiras, sem enganação, num caminho sem facilidades humanas, mas um caminho verdadeiro com Cristo. E porque é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos são os que a encontram. Louvamos a Deus porque nós encontramos esse caminho e estamos andando nele. E vamos orar para que todos aqueles que ainda não acharam, ainda não entraram por essa porta e ainda não gozam da plenitude do caminho estreito com Cristo, possam vir a receber e viver nessa abundância de vida que é o caminho estreito com Cristo. Amém.